Baruch Shem Kevot Maluto Leolam Vaed. Bendito seja seu glorioso nome, seu reino é para todo sempre. Shalom Lekulam, Shalom para todos, para todo o povo em Teshuvá, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, você está no canal Teshuvá Total. Meu nome é Raimson Correa, sou um dos professores que aqui tem a honra de compartilhar com você, particularmente nas quartas-feiras, como é hoje, este maravilhoso estudo de Maasei Hashlichim, Atos dos Emissários, leitura interpretada no seu contexto original, que é o contexto do século I. Então, estamos aqui abrindo ou inaugurando o capítulo 12, certo? Depois aí desse maravilhoso estudo do capítulo 11, agora vamos iniciar, se o Eterno assim nos permitir, o capítulo 12 desta maravilhosa carta de Atos dos Emissários, escrita por Lucas e endereçada a Teófilos. Tá? Desde já quero agradecer a todos, tá bom? Pelo incentivo, pelas ajudas, certo? A vaquinha, né, que está sendo realizada em favor das fraldas da nossa querida filha, a Radassa Luiz, tá bom? Desde já quero agradecer a todos, tá bom, pela ajuda. Eu coloquei na vaquinha a data como sendo até o dia 10, tá bom? Então você que gostaria, né, de contribuir, que pode, que tem condições, é claro, de fazer essa contribuição, eu agradeço, minha esposa também, de coração, tá bom? Agradeço as orações dos nossos irmãos em favor também da minha saúde, pois eu já estou bem melhor, realmente, praticamente 100%, tá? E sou muito grato ao Eterno e a todos os irmãos pelo imenso carinho e de realmente desejar o nosso bem. Da mesma forma, saibam vocês que daqui também nossas tefilot em favor da saúde de cada um dos nossos irmãos, tá bom? Sabendo que os nossos irmãos em Teshuvá estão espalhados, realmente, como a gente sempre diz aqui, pela face da terra, né? Em vários países, em várias cidades. Então, aí onde você está, que o Eterno te abençoe e te guarde sempre, sempre, tá bom? Você e toda a sua família. Ok, meus queridos, para quem está chegando agora, da mesma forma, seja muito bem-vindo, tá? É uma honra poder compartilhar com você também esses estudos. Após, para você, é o que eu vou falar agora especificamente para quem está iniciando agora, acompanhando agora os estudos dessa playlist do estudo de Atos, tá? Ao término, ou melhor, depois que terminar esse estudo, quando você tiver um tempinho, refaça o caminho inicial, tá certo? Isto é, assista
os vídeos, os estudos de Atos desde a introdução, tá bom? Para você acompanhar o raciocínio, como é que a gente está tratando os assuntos até chegar aqui, tudo bem? Mas você está aqui no momento, então, acompanhando esse estudo, ok, então siga até o final, tá bom? E dessa forma você vai poder entender melhor como é que estamos conduzindo o curso até aqui, tá certo? Só um momentinho, tá? Eu já retorno. Pronto, de volta. Aqui em casa a gente tem uns gatinhos, né? E aí ele achou de querer brincar aqui com um prendedor de roupa, tava fazendo barulho aqui. Ah, ok. Então é isso, meus queridos, vamos iniciar, tá? Ó, capítulo 12 de Atos, ele é um capítulo curto, relativamente curto. É um capítulo com 25 versículos, tá bom? E apesar de ter 25, a gente vai encontrar aqui narrativas muito importantes e a gente vai abordando ponto a ponto conforme a necessidade do texto, tá certo? Então nos acompanhe, por favor. Vamos abrir aqui o capítulo 12 de Atos. Baruch Hashem, abençoado seja o nome do Eterno. Tá? Diz assim, verso 1 do capítulo 12 de Atos. Ba'et Hari Shalach Horedos Hamelech et Yado Beanshei Haidá Leanotam. Nesse tempo enviou Horedos, Herodes, aqui o nome dele, ó, Horedos, Herodes, você conhece como Herodes, o rei, tá? Nesse tempo enviou Herodes, o rei, pelas suas mãos, homens à congregação, ou para a congregação, para torturá-los. Bem, nesse início já é apresentado aqui uma pessoa da época do século I, que é Herodes, o rei. Tá? Então, quem é esse Herodes? Ele é Herodes Agripa I, né? Que governou ali Cesareia do século 11 até o século de 11 até 44 depois da Era Comum, tá certo? Ele foi rei da Judéia e de todo o território de Israel, de 41 a 44, tá certo? Depois da Era Comum. Também ele, tá certo? Herodes Agripa I, ele era neto de Herodes o Grande. Aí esse é o que talvez você mais ouviu falar, né? Ele era neto de Herodes o Grande por seu filho Aristóbulo, que Aristóbulo não é mencionado na Bíblia, tá certo? Contudo, existem registros históricos que fazem menção a Aristóbulo, que é pai de Herodes, Agripa I. E sua mãe se chamava Berenice, tá certo? Então aqui informações a respeito de quem era este Herodes, tá certo? O rei. Então não é o mesmo Herodes o Grande, né? Assim chamado na época. Tá? Então o que acontece? Eu estava lendo a respeito deste Herodes e, segundo Flávio Josefo, Matitiaho, né? Yosef B. Matitiaho, ele, que é o historiador da época, que faz várias narrativas a respeito de alguns pontos que aconteceram na época. Segundo Flávio Josefo, Herodes, ele teve um reinado, ele governou de forma pacífica,
certo? Eu estou falando assim de forma geral, né? Se você quer mais detalhes, na internet tem bastante material a respeito disso. Então, segundo Flávio Joséfo, o reinado de Herodes, este Herodes, foi tranquilo, né? Claro, dentro dos padrões da época, tá certo? Porém, nós encontramos aqui no texto de Atos, como você pode perceber já no primeiro versículo, que ele toma essa atitude, né? Isto é, ele envia homens à congregação para torturá-los, para atormentá-los. Então, esse é um comportamento totalmente diferente daquele que é descrito por Flávio Joséfo. E é estranho isso, né? Será que alguém se omitiu em dar essa informação em algum momento? O que houve, né? Então fica aí uma interrogação, tá certo? A respeito disso. Bem, além disso, vale a pena ressaltar também alguns detalhes a respeito dele, de Herodes, né, o rei, como é citado aqui, é que ele seguiu o judaísmo na sua época, tá? Seguiu o judaísmo, uma pessoa muito dedicada, segundo conta a história a partir de Flávio Joséfo, inclusive, uma pessoa que fazia caridades, enfim, uma pessoa muito pacífica, certo? Contudo, tinha esse comportamento enquanto estava no território de Israel, entendeu? Fazia tudo, guardava Shabat, tudo, os moedinhos, encontros marcados. Mas quando ele se encontrava em território grego ou diante de autoridades gregas, né, o helenismo, então ele compartilhava e praticava coisas relativas ao helenismo, entendeu? Com seus deuses, com suas práticas, com tudo aquilo que é referente ao helenismo. Portanto, como não poderia deixar de ser, na sua maioria, como acontece, no caso também com este Herodes, Agripa I, né, o rei, ele se comportava conforme o ambiente, para tentar controlar o povo de Israel, de que não houvesse conflito, para não atrapalhar o seu governo. Então ele se comportava como tal, como um comportamento como um judeu, vamos dizer assim, né? Mas fora desse ambiente, ele se comportava como o ambiente próprio do meio, desse novo meio onde ele estava, entende? Então ele tinha esse comportamento dúbio, ok? Ele ora de um jeito, ora de outro, ora de um jeito, ora de outro, conforme o ambiente lhe favorecia se comportar, entendeu? São algumas curiosidades a respeito dele, né? Então, nós temos aqui alguns achados arqueológicos, tá certo? Você pode encontrar aqui a esfinge, né, de Herodes, o rei, que é citado aqui no verso 1, numa das faces dessa moeda, e na outra face você vê aqui uma espécie de uma casa, ou como que uma construção, né? Também foi encontrado essa outra esfinge também fazendo referência a ele, certo? De um lado aqui e do outro aqui é uma pessoa, na verdade, segurando aqui como que uma espécie de algo do campo, né? Algo que acabou de colher do campo, tá? Ok, então a partir da arqueologia é possível realmente, então não tem como negar, né, que essa pessoa, este Herodes, realmente existiu. Uma pessoa que existem achados arqueológicos que apontam para ele, está aqui. Então, para quem acha que a carta de Atos é algo fictício, é algo inventado, não, muito pelo contrário. Eu repito, é bom que Lucas tenha registrado isso, porque aí, como está sendo citado juntamente com essa pessoa cujos achados arqueológicos apontam para ele, então tudo mostra que realmente tudo que Lucas escreveu realmente aconteceu. São pessoas que existiram, todas elas, tá? Todas elas, incluindo é citado no início da carta, nosso Mashiach, Yeshua. Enquanto tem alguns por aí que
talvez duvidam a respeito da existência dele, certo? E questionam, será que Yeshua realmente existiu? Será que é alguém criado, um ser fictício criado? Não. Sim, ele esteve ali século I, entende? Esteve ali. Então, conviveu com as pessoas de sua época, formou talmidim, discípulos, tudo bem, tem um pai, uma mãe, ok, uma família. Então, não só ele, mas todas as pessoas que são citadas ali, sim, todos existiam. Não tem nenhum personagem fictício na carta de Atos. Bom? Verso 2. Olha o que aconteceu. Vaiarog, e matou et Yaakov, e matou Yaakov. Você conhece esse nome como Tiago, né? Tiago, o nome não é Tiago, gente, tá? Yaakov é Jacó na sua tradução, tá? Mas passaram a chamar ele de Tiago, né? Enfim, aí isso já é uma outra história que não cabe abordar aqui, tá bom? Então, e matou Tiago, ó, Arri Yohanan Berrev, irmão de Yohanan, João, pela espada. Então, como eu disse, um comportamento bem diferente daquilo que narra Flávio Josefo. Enfim, não sei por que motivo esse desencontro de informações. Não se sabe, não diz o texto se o porquê desse comportamento de Herodes, não diz, só diz que ele já fez isso, entendeu? Lucas só diz que ele fez isso, mas em momento algum diz o porquê. É por causa disso, por causa daquilo, entendeu? Eu não faço ideia. A carta não fala e nem dá indício de que talvez poderia ser, né? Claro, a gente pode supor mil coisas aqui, mas a carta não dá um direcionamento, tá? Então, infelizmente, gente, isso aconteceu, tá? Quando diz que ele, Herodes, matou Yaakov, é que ele ordenou, ele mandou que isso fosse feito com Yaakov, tá certo? Que era irmão de Yohanan. Todos os dois, certo? Talmid, discípulos, talmidim, discípulos de Yeshua, nosso Mashiach. Bom, inclusive aqui começa algo que o martírio ou a morte, certo, destes homens que confiavam no Eterno, que eram zelosos da Torá. E aqui inicia-se esta terrível saga contra a vida deles, tá? Onde Yaakov, Tiago, é o primeiro a morrer. Inclusive, dos Talmidim de Yeshua, dos discípulos, apenas Yohanan foi o que morreu, tendo uma morte natural. Deus não foi assassinado, nada disso. Morreu naturalmente, tá certo? Na linguagem judaica, tá certo? E aqui tem um comentário muito interessante, numa das referências bibliográficas que eu vou apresentar para vocês no final do estudo, portanto, no final do capítulo 28, e aqui eu já vou adiantar para vocês, dizer quais algumas das fontes que eu estou utilizando, certo? Vale a pena citar. Que é o comentário de David H. Ster, certo? Que é o comentário judaico do Novo Testamento, né? Assim titulado por ele. Então ele comenta nesse trecho a respeito disso, mas o que, irmão Raims? Que a morte que teve Yaakov, e pelo fato dele ter sido uma pessoa muito zelosa da Torá, um homem temente ao Eterno, então ele fez Kiddush al-Kiddush Hashem, certo? Ele foi o primeiro dos 2 emissários a morrer al-Kiddush Hashem, isto é, sobre a santificação do nome de Hashem, do Eterno. Então, olha só, mesmo sofrendo ameaças por parte do Império Romano na época, no caso Herodes, o rei, mesmo assim, ele não abandonou o Eterno. Ele não deixou
de viver e de praticar a Torá no seu dia a dia. Seja onde ele fosse, Yaakov, Tiago, seja onde ele fosse, ali ele estava colocando em prática a Torá. Seja numa situação, numa outra, e nesse momento tão difícil que ele passou, foi perseguido, então ele fez Kiddush Hashem, certo? Ele morreu pela ou sobre a santificação do nome do Eterno. Pela sua obediência à Torá, não é dito na carta o motivo, tá certo? Que Herodes mandou tirar a vida dele, mas em momento algum, Yaakov abandonou o Eterno, abandonou a Torá, em momento algum, tá? Inclusive, vamos aprender aqui essa lição com Yaakov, que é citado aqui na carta, né? O que é fazer Kiddush Hashem? Kiddush é uma palavra, é uma expressão que vem da palavra Kadosh, quer dizer santo. Kiddush, santificação, Hashem, o Eterno, santificação do nome do Eterno, tá? E quando é que nós santificamos o nome do Eterno? Sempre quando nós colocamos em prática a Torá em nosso dia a dia, com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, nós estamos santificando o nome do Eterno. Isto é, como assim santificando? Nós estamos realmente colocando o nome do Eterno em nossa vida através de nossa prática diária da Torá, no lugar onde o nome dele realmente deve estar em nossa vida. Isto é, no ponto mais alto. É assim que se faz Kiddush Hashem. Eu estou falando assim de forma geral, porque eu me refiro a todos os ensinos da Torá, até onde você aprendeu, aquilo que você aprendeu até aqui. Então considere isso. Isso colocado em prática no seu dia a dia, com amor, com dedicação, com todo carinho. Quando você faz isso, você está fazendo Kiddush Hashem, santificando o nome do Eterno na sua vida, no seu modo de viver, nas suas práticas. Tudo bem? Então, que assim como Yaakov e todos os nossos irmãos da época do século I, que trilhavam o caminho em Teshuvá, que possamos santificar o nome do Eterno em tudo aquilo que fazemos, a cada passo que damos. Tá bom? Ok? Então, infelizmente isso aconteceu, gente. Imagina, algo terrível. Verso 3. Vayare kitov hadavar beinei hairudim, e viu que isso era bom aos olhos dos judeus, né? Vai Yosef, olha só quem está aqui, Yosef, mas está falando de José? Não, gente, é porque José não é o nome, gente. Aqui, ó, Yosef em hebraico, tá? Ó, Yud, Vav, Samer, e aqui o Fe, Sufite. Yosef não é José, é acrescente, que acrescente. José é uma forma, é uma tentativa de transliteração, tá bom? Só para você entender, tá bom? Mas, por favor, irmão, não se preocupe, tá? No sentido de, eu vou mudar o meu nome, porque meu nome é José e não é José, é Yosef. Aí você, calma, né? Eu lembrei, inclusive, agora do nosso querido irmão, Yosef Torres. Um grande abraço, meu irmão, shalom. Que o Eterno abençoe você e toda a sua família, tá bom? O irmão Yosef, ele faz resumos dos estudos que ele acompanha aqui no canal. Isso é muito bom, gente, porque ajuda a fixar o que você estuda na sua mente. Então, esse é o método dele, né? Parabéns ao nosso querido irmão Yosef Torres. Um grande abraço, meu irmão, tá? Então, voltando. Yosef significa acrescentar, né? Então, tanto é que quando nasceu Yosef, talvez, para quem está chegando agora ainda não entendeu qual é a palavra que eu estou me referindo, é essa aqui, ó, tá? Então, quando nasceu Yosef, sua mãe Raquel, ela disse que seja acrescentado mais, né, filhos. Ela queria ter mais filhos,
queria conceder mais filhos a Yaakov, seu esposo, né? Que o Eterno acrescente, Yosef, então ela disse Yosef, que acrescente, entendeu? E aí, essa palavra está presente aqui, obviamente, no contexto do texto, tá? Então, vou ler aqui de novo a tradução. E viu Herodes, e viu que isso era bom aos olhos dos judeus. E olha aqui, ó, e acrescentou, Yosef, e acrescentou, vai te pôs gan et Petrus verhayamin imei hag hamatzot. E acrescentou, prendendo também Pedro. Olha aqui, ó, em alguns momentos você vai ver se referindo a Shimon Kefa como Shimon Kefa mesmo, e também como Petrus, tá? É a mesma pessoa, ok? Por exemplo, quando se trata de mensageiros do Eterno, Malachim, seres celestiais, sempre eles vão se referir a ele como Kefa, ou Shimon Kefa, que é o nome hebraico original dele, entendeu? No caso Lucas, ele, na hora que ele quer a carta dele, né? Então ele chama Petrus, ele chama Shimon Kefa, ele chama Kefa, entendeu? Então, e acrescentou, prendendo também Pedro, nos dias da festa de Matzot. Então, olha só, por que será que ele fez isso, né? Que fez isso na festa de Matzot. Então, como assim, depois que Herodes manda matar Yaakov, Tiago, depois ele vê que isso era bom aos olhos dos judeus, né? Então, o que dá para perceber na carta, havia um desentendimento, havia aí uma espécie de sentimento contrário a os Talmidim, os discípulos de Yeshua. Será que é porque eles não estavam praticando a Torá? Muito pelo contrário, mas realmente algo nos Talmidim, em particular que Yaakov, realmente incomodava outros grupos daquela região e naquela época, tá certo? Na região de Yehuda. Então, por isso, vendo que o que ele fez, Herodes, o que ele fez contra Yaakov, tirando a vida dele, foi bom aos olhos de alguns dentre o povo de Israel, então ele vai adiante e faz mais algo além do que ele tinha feito, que é prender Pedro, nos dias da festa de Matzot. Verso 4. Vayachzek bo, e ele o agarrou, vaitnehu beveit hakeler, e o colocando-o na casa de prisão, ou seja, aprisionou ele, ficou como detido. Vaishmeru arba merelkot anshei hatzva arba kol marleka ki amar lehamido lifnei ha'am arei rapassar, aqui é Pesach, né? Tá flexionado, rapassar. E ele agarrou, colocando-o na prisão, quem? Petrus, Shimon Kefa, e o guardou por 4 divisões de 4 homens do exército, 4 por 4 de cada divisão, tá? Então, são grupos de 4 homens, é isso que ele está dizendo, só para guardar Petrus. Imagina só, né? Shimon Kefa ali sendo guardado por 4 grupos de 4 homens, né? Olha só. Pois disse para apresentá-lo diante do povo depois de Pesach. Então, olha só. Por que Herodes pensa dessa forma? Ele pensou dessa forma. Muito provavelmente porque se Shimon Kefa
fosse apresentado ao povo. E quando diz aqui ao povo, gente, é o Sanhedrin, né, que era o tribunal na época. Então, se ele apresentasse ao povo em Pessah, realmente seria um alvoroço total, podendo comprometer inclusive a celebração de Pessah, entendeu? Então isso pegaria mal para ele por fazer algo em dia de Pessah. Então ele, sendo uma pessoa de estratégia, então pensa em apresentar diante do povo sobre o que deveria ser feito com Shimon Kefa depois de Pessah. É como se ele dissesse assim: não, deixa eles tranquilos, eles vão celebrar Pessah, e quando terminar, depois que terminar, aí sim eu vou apresentar Petrus ao povo sobre o que deve ser feito com ele. Tá? Verso 5. Diz assim: Vairi Petrus, e aconteceu que Pedro, Atzur Beveit Kilo, foi mantido na casa de sua prisão, Ar-Raidá, porém a congregação retirá Beido Bado El Elohim Berraská. Então olha só, e aconteceu que Petrus foi mantido na casa de sua prisão, porém a congregação fazia petições em seu favor para Elohim com firmeza, com força. Então olha só, então enquanto Shimon Kefa estava detido, estava preso, né, a mando de Herodes o Grande não, desculpem, o rei, né, assim chamado. Então o grupo dos irmãos em Teshuvá, tá certo? O grupo dos irmãos em Teshuvá que serviam ao Eterno, que se reuniam para estudar a Torá em dia de Shabat e que estudavam juntamente com os Talmidim de Yeshua. Esse grupo, olha o que eles fizeram: faziam petições ao Eterno em favor de Petrus, e faziam isso com firmeza, isto é, com força. Eu marquei aqui em vermelho, né? Firmeza, força, porque vem da palavra Hazak, algo firme, ser firme, forte, tá? É incrível Lucas narrar esse detalhe aqui, gente, porque a gente verifica, a gente percebe o carinho, o amor que um tinha com o outro, tá? E outra lição que a gente aprende aqui é a respeito da tefilá, da oração, tá certo? E é interessante, a gente aprende aqui com os nossos irmãos da época, porque tudo que eles podiam fazer então, gente, era exatamente isso: orações a favor de Petrus. Então vamos passo a passo, tá certo? Vamos passo a passo. Temos aqui uma grande lição, tá? No verso 5, sobre a respeito da oração que eles fizeram. Realmente, olha, nós aprendemos que a oração, ela não deve ser algo casual, entendeu? De vez em quando, não, mas que tem que ser algo intenso e contínuo, tá? Então tem que ser contínuo, a todo tempo. Claro que você não vai fazer toda hora, né, suas orações, mas tenha o seu momento com o Eterno, certo? Ao acordar, antes de dormir, né? Agradeça ao Eterno pelo dia, agradeça pela noite, sejamos sempre gratos ao Eterno, tá? Então você percebe que essa atitude deles é uma atitude muito louvável, de fazer orações ao Eterno em favor da vida de Petrus. Eles queriam que Petrus fosse liberto, fosse salvo de alguma forma dessa prisão, de tudo que estava acontecendo contra ele, tá? Além disso,
uma coisa que é o óbvio, mas é preciso observar isso aqui muito bem, é que eles faziam, olha só, é importante inclusive que, ainda bem que Lucas registrou isso. Aqui, ó, a tradução. A congregação fazia petições em seu favor, em favor de Petros, para Elohim. Elohim. Tá? Portanto, as nossas orações sempre devem ser direcionadas ao Eterno. Entendeu? É para Ele, na direção dele. As palavras devem ser direcionadas ao Eterno, tá certo? E aí surge aquela pergunta, né, que eu já imagino que talvez deva estar surgindo na sua mente agora. Mas, irmão Raimes, não está registrado nos escritos nazarenos que certa vez Yeshua, nosso mestre, nosso Mashiach, ele disse para fazermos orações em seu nome, né? Tudo aquilo que pedires em meu nome. Como assim? E aí, tome cuidado, porque pedir em nome não significa pedir para o nome, entendeu? São duas coisas bem diferentes. Pedir ou fazer tefilá, orações para Yeshua é uma coisa, e fazer orações em nome de Yeshua é outra coisa. Vamos lá, passo a passo. O que significa fazer orações a Yeshua? É você realmente direcionar a sua oração para Ele, entendeu? Dizer para Ele. E esquecer o Eterno, coisa que Yeshua nunca ensinou. Esquecer o Eterno e fazer a sua oração para Yeshua, na direção dele, falando com ele, entendeu? Yeshua nunca ensinou isso, mas sempre direcionou seus alunos, seus discípulos e todas as pessoas que o ouviam, sempre os direcionou a fazer suas tefilot, suas orações ao Eterno. Tudo bem? Tá, então, o que significa fazer orações ou fazer petições em nome de Yeshua? Isso sim, ok. É isso que ele nos ensinou. E o que é isso então, irmão Raimes? Vamos lá. Fazer orações ao Eterno em nome de Yeshua. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando você vai fazer, por exemplo, um favor para alguém, né? Por favor, olha, eu tinha que levar esse documento em tal local, mas você poderia fazer isso por mim? Então você está realmente fazendo aquilo em nome daquela pessoa, entendeu? Você não é a pessoa, mas está levando o nome daquela pessoa. Quando, por exemplo, essa outra pessoa conhece ou sabe quem é essa pessoa que não pôde ir, que você diz, olha, eu estou aqui em nome do fulano e vim deixar isso aqui. Então, automaticamente, a pessoa que vai te ouvir vai lembrar, vai pensar a respeito dessa pessoa que você está representando, entendeu? Todo o caráter dela, o que ela é, o que ela representa, toda a consideração que essa outra pessoa tem por aquele que não pôde ir, entendeu? Da mesma forma, o que quer dizer pedir ao Eterno em nome de Yeshua ou fazer orações ao Eterno em nome de Yeshua? É o seguinte, gente. Toda vez que você vai falar com o Eterno, com essas palavras que vêm do fundo do seu coração, quando o Eterno ouvir a tua oração, o Eterno ele vai perceber no seu comportamento, no seu dia a dia, no teor de suas palavras, o mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma dedicação que nosso Mashiach Yeshua tinha e tem pela Torá. Você está entendendo o que é pedir em nome de Yeshua? Você carrega nas tuas atitudes do dia a dia, nas tuas práticas, o nome de Yeshua em tudo que você faz. Como assim carrega o nome? Coloca o nome aqui, né? Não necessariamente, né? Mas
a sua forma de obedecer a Torá, ela é totalmente especial, porque você obedece conforme a plenitude que Yeshua nos ensinou a obedecê-la. Então, se você está acostumado a obedecer a Torá conforme nós aprendemos com Yeshua, nosso Mashiach, na hora que você vai fazer sua tefilá ao Eterno, ele vai entender e vai perceber que quem está falando, você, está falando realmente em nome de Yeshua. Isto é, você é um talmid de Yeshua, então você está falando ao Eterno em nome de Yeshua. Você está representando o seu mestre, Yeshua. Você está entendendo a diferença? Né? Talvez até aqui você poderia ter uma outra ideia ou qualquer outra coisa, mas é isso, gente, entendeu? Muita gente confunde e ao invés de direcionar suas orações ao Eterno, direciona para Yeshua. E eu entendo muito bem que a pessoa às vezes ela faz isso, às vezes não, ela faz isso na boa intenção. É porque ela realmente ainda não percebeu o que é realmente fazer tefilá ao Eterno, orações ao Eterno, em nome de Yeshua. Entendeu? Então, só para fechar aqui o que eu estou falando para você, tá bom? Se você pratica a Torá no seu dia a dia, com todo o amor, com todo o carinho, com toda a dedicação, conforme a gente aprende com Yeshua, dessa forma tão incrível, entendeu? Eu não estou aqui me desfazendo dos sábios, de todos os sábios que nos trouxeram esse legado de instruções até aqui. Muito pelo contrário, tá? Todos eles contribuíram e o ensino que eles deixaram realmente contribui até os dias de hoje, tá certo? E nós realmente que fazemos teshuvá, procuramos praticar conforme nosso Mashiach nos ensinou, nosso mestre, entendeu? Então, quando você vai fazer sua tefilá ao Eterno, você está fazendo em nome de Yeshua, porque Yeshua é seu mestre, entende? As tuas palavras, as tuas práticas refletem a forma de obedecer a Torá, assim como Yeshua obedeceu a Torá, entendeu? É natural. Inclusive, eu lembro que certa vez teve uma explicação. Eu vou vou aproveitar aqui uma explicação, inclusive, do nosso querido Moré, professor Marcos Aurélio, né? Ele falou, né? O camarada chega com com o kimono, né? As vestimentas para uma luta, e de repente mas ele se apresenta como sendo o aluno de um determinado mestre. Quando inicia-se ali a luta, todo mundo que conhece aquele mestre e vê esse rapaz lutando vai dizer, não, ele diz que é aluno do mestre tal, mas pela forma como ele está se comportando aí, ele não é. Ele está fingindo, ele não é. Ele só quer o nome, né? Mas não é. Entendeu? Do contrário, chega um outro rapaz e diz, eu sou aluno do mestre tal. E aí, quando inicia a luta, todos percebem pelos movimentos dele, pela maneira de se comportar desse rapaz, desse lutador, realmente ele é aluno do mestre tal. Porque só age dessa forma, só luta dessa forma, realmente aquele que estudou, que aprendeu, que é aluno do mestre tal. Entendeu? É disso que eu estou falando. Pega esse exemplo e traz para cá, para as orações. É isso. Quando você faz tefilá ao Eterno, suas orações sobem até ele, e quando chega a ele, ele identifica que essa é uma oração de um talmid, de um discípulo de Yeshua. Portanto, essa tefilá é uma tefilá em nome do mestre dessa pessoa, isto é, em nome de Yeshua. Entendeu? Eu espero que esteja dando para você entender o que eu estou falando, tá? Eu estou tentando assim de várias formas explicar para você a respeito disso, tá bom? Então, gente, eu repito, tem pessoas que têm a boa intenção, mas às vezes por não compreender o texto, ela acaba seguindo ainda, fazendo de uma outra forma, né? Tá, gente? Então é isso. Se você, por exemplo, tem ali, né,
o seu livro de reza, talvez, né, um Sidur ou algo assim, não tem problema algum, gente, tá? E nunca abandone, tá certo? As palavras que vêm do fundo do seu coração, tá certo? Aquelas que vêm na hora. Também, da mesma forma, reserve um espaço para esse momento também. Muito importante, tá? Pois é nessa hora que você vai apresentar a sua família, seus amigos, seus irmãos em Teshuvá, tá certo? Pessoas que quem sabe que você não conhece, contudo você sabe que estão ali, precisam da mão do Eterno, entende? Então é isso. Da mesma forma, nossos irmãos em Teshuvá do século I fizeram suas tefilot, suas orações ao Eterno em favor da vida, da preservação da vida, da saúde de Shimon Kefa, aqui apresentado como Petrus, entendeu? E a gente vai ficar surpreso, né? Ou talvez não tão surpreso, que você já leu o livro de Atos, tenho certeza, né? Mas vamos acompanhar no próximo estudo, na próxima semana, na próxima aula, o que vai acontecer como efeito da resposta do Eterno em relação a essas orações dos irmãos em favor de Shimon Kefa. Bom? Bem, esse foi o nosso estudo, tá bom? De hoje. Quero desde já agradecer a todos pela sua participação e deixo com você o meu Todarabá, o meu muito obrigado por tudo, tá, gente? Pelas suas orações, pelas suas tefilot. Eu espero ter sido claro naquilo que eu apresentei aqui no nosso estudo, tá? Desejo a você uma excelente noite, Laila Tov, e aguardo você juntamente com todos os professores e o nosso querido Moré. Não percam amanhã. Moré, professor Renato de Prísio, diretamente do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. O Rio continua lindo, né, como diz a música. E ele estará amanhã às 19h30, horário de Brasília, apresentando o programa Um Pedacinho da Torá, certo? Com essas aulas maravilhosas, a partir das letras do Aleph Bet, do alfabeto hebraico, e grandes lições estamos realmente conhecendo a cada quinta-feira, tanto no programa do Moré Renato, quanto de todos os professores aqui no canal. Bom? Ok. Então, me despeço de você. Novamente agradeço, tá, a sua participação. E convido você a cantarmos um Terrilim, né? Vamos cantar um Terrilim? Né? Que tal cantarmos o Terrilim? Terrilim Aleph. Terrilim é salmo, tá? Para quem está chegando agora. Terrilim é salmo. Salmo primeiro, Terrilim Aleph. Tá bom? Que o nosso prazer seja realmente meditar na Torá de dia e de noite, como disse o salmista. Bom? Pois o Eterno conhece o caminho dos justos, pois o caminho dos ímpios perecerá. Bom? Ok. Então, novamente, Laila Tov, uma boa noite a você e toda a sua família. E Shavua Tov, uma boa semana. Tá bom? Ok, então, Lehik Traot, até logo. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד במושל עצי לא ישב כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו נביגן יומם בלילה אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד במושל עצי לא ישב כי אם
יצליח, בכל אשר יעשה יצליח, בכל אשר יעשה יצליח. לכם הרשעים, כי כמוך שטוב ורוח, על כן לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעד הצדיקים. כי יודע השם, כי יודע השם, דרך צדיקים. כי יודע השם, כי יודע השם, דרך צדיקים. כי יודע רשעים טובים. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, למשל עצי לא ישב, כי בתורת השם חפצו, ובתורתו לדיגר יומם ולילה. כישל כתולה פגל מאי, אתם תהיו איתי ביתו, והליל לא יבול. בכל אשר יעשה יצליח, בכל אשר יעשה יצליח, בכל אשר יעשה יצליח, בכל אשר יעשה יצליח. לכם הרשעים, כי כמוך השם טוב ורוח, על כן לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעד הצדיקים. כי יודע השם, כי יודע השם, דרך צדיקים. כי יודע השם, כי יודע השם, דרך צדיקים.